eu coloquei esse tema aqui do Redux, né, para levantar esse assunto aqui na verdade, porque eu não sou especialista em Redux, mas é que é um tema que no início me trouxe bastante dificuldade mesmo para entender, porque ele traz, ele tem alguns pontos dele, né, algumas características que quando você está acostumado com outros frameworks, por exemplo, que a abordagem é diferente. Então eu tive uma certa dificuldade nisso. Então o que eu vou apresentar aqui é o que eu compreendi até então do Redux, o jeito que eu vi que ele funciona e tudo mais. Aí, obviamente, né, ponderações ou ajustes nesse pensamento que eu tive, essa que é a ideia do momento, né? Mas a ideia do Redux é ele ser um gerenciador de estado para você não ter que cuidar de certas coisas que ele já pode fazer para você, ou seja, que é a parte de gerenciamento do estado. O que é o estado de uma aplicação? O estado é um conjunto ali de variáveis que vão determinar como aquela aplicação ela vai estar rodando naquele momento, quais são os dados que estão sendo apresentados, quais são as flags que vão determinar se um componente vai aparecer ou se ele vai desaparecer. Enfim, são todas as informações pertinentes, né, ao momento ali da aplicação. O que é vendido assim, nos tutoriais, nos cursinhos online que a gente faz, que eu já fiz, são algumas figurinhas, né? Que sem o Redux você que tem que fazer essa gestão de estado e a comunicação entre os componentes, né? O que um componente muda e que tem que ser refletido no outro é você que tem que fazer. Com o Redux você tem um objeto que é o seu store, que é o store onde ele vai armazenar as variáveis ali de estado da aplicação, né? O estado atual da aplicação e o próprio Story, através de métodos chamados dispatchers, né, ou despachadores, alguma coisa desse tipo aí, ele envia aquele novo estado para os componentes. Ele atualiza os componentes a partir de um estado global que está ali na aplicação. É, e no React e no portal a gente utiliza ainda o Redux Form, que o objetivo dele é pegar, você ter formulários, você tendo formulários ali nos seus componentes, né? É ele fazer a gestão do valor ali, do value que está dentro de cada componente, do valor que está sendo exibido. Porque do contrário, o que você teria que fazer? Se você não usasse Redux, por exemplo, cada vez que um dado ele fosse alterado num componente, num text field, você teria que fazer a tratativa do que aconteceria, a variável que teria que ser alterada e tudo mais. Seria uma coisa mais custosa, assim, mais verbosa. Já o Redux, a ideia dele é que você tendo um componente, um field, um date field, um input, um text field, qualquer coisa, quando a partir do momento que esse componente ele está decorado com o Redux Form, aí a parte de decorado é um assunto que a gente vai ver ali na frente. O que ele faz para você? Ele vai disparar as actions, né? Essas actions vão invocar as funções de dispatcher que vão fazer a atualização de estado ali no Redux. Mas esses são os diagramas que são vendidos e tal, e que é meio que o funcionamento dele, né? Na prática, eu peguei aqui um caso assim que eu vi onde é utilizado o Redux, né? Que é um componente ali é um painel que ali da parte do Mais Brasil ali de componentes, de envio de processo. Eu escolhi um componente aleatório para a gente poder discutir em cima dele sem porque o processo é o mesmo para todos, né? Então o componente ele é declarado ali, né, um componente normal do React. Você vai ter a parte de renderização dele onde são colocados, né, onde o componente é montado. Aí vão entrar os fields que você vai estar utilizando, né, data, situação e etc. E na montagem daquele componente, lá na parte de baixo ou no finalzinho, é aí que vem os pulos do gato. Que é o que você tem? O componente lá em cima, você vai pegar ele e você vai remontar esse componente agregando outras coisas para ele, né? Então, por exemplo, inicialmente você vai ter aqui o componente, que é o painel, consulta, envio, processo mais Brasil, componente. Logo em seguida você vai pegar esse componente aqui, ó, painel, consulta, envio mais Brasil, e ele vai ser decorado com o Redux Form. O que é isso? Que a biblioteca do Redux Form vai pegar aquele componente
e acrescentar a ele as diversas funcionalidades internas lá do Redux para ele fazer aquela manipulação para você. Então, justamente é a parte quando acontece meio que a mágica, é, quando você submete um dado ali ou você clica em algum botão, os dados eles já vêm todos bonitinhos, preenchidos lá nas props, no state para você, já vem pronto para você. Que o que o Redux faz? Ele pega esse dado, coloca lá no state global lá da aplicação, né? E ele se encarrega de transformar aqueles values lá do componente HTML lá em variáveis para você, porque do contrário você teria que fazer essa manipulação. Então o pulo do gato é entender como é que essas funções aqui se interligam, né? Então, primeiramente, esse componente ele é decorado com o Redux Form. Você precisa colocar um ID de formulário para ele aqui, né? Aí observe que esse painel recebe a função Redux Form. A função Redux Form recebe esses argumentos aqui juntamente com o componente inicial que você declarou. Esse componente inicial, esse componente aqui, o painel decorado com Redux Form, ele vai ser conectado a uma função de mapeamento do estado para props, que geralmente para manipular as propriedades de um componente a gente usa os props, né? Então o que acontece? Você vai mapear, você vai ter uma função de mapeamento que vai mapear o estado para o props e o Redux vai se encarregar de combinar essa função que você colocou aqui juntamente com o componente que você declarou e que você criou aqui. E ele vai te devolver esse componente combinado com as funcionalidades do Redux Form, juntamente com a função que vai mapear para você as coisas que o Redux obteve lá nos componentes, lá os values dele, eles vão ser transformados em props para você. Então, a parte complicada às vezes, de entender esse processo, e é a parte que eu particularmente tive dificuldade, é que como o processo ele é declarativo, você declara as coisas ali que vão acontecer e ele faz essas coisas em segundo plano, né? É preciso bastante atenção e bastante cuidado assim, na hora de você estar montando o seu componente dessa maneira, entende? Então é isso. Nesse sentido aí, eu paro aqui, né? E, tipo assim, e o pessoal que mais entende do assunto aí seria legal agora o pessoal já compartilhar se é isso mesmo, se a compreensão é essa, e o que pode ser acrescentado. Ok? Uma coisa que eu acho muito legal do Redux Form é que a documentação dele é muito boa. Ele tem exemplos no site próprio que são interativos, então você consegue ver o form funcionando, o retorno quando você clica nos botões e o código de cada componente que eles utilizaram. É muito legal. Sim, sim. E porque, na verdade, a documentação tem que ser boa, porque o assunto, eu achei o assunto, pelo menos quando eu nunca tinha mexido com React, né, eu achei denso o assunto. Eu achei até engraçado que teve um cursinho que eu fiz na Udemy, né, que o professor explica tudo, beleza, a aula vai fluindo, né? Mas quando chega na parte do Redux, ele respira fundo, pede muita calma para todo mundo e muita atenção, porque o negócio tem uma pegada um pouquinho diferente, um pouquinho mais densa, para entender. Fica muito mágico, né? Porque, pelo que eu entendo do Redux, ele pega tudo que tiver dentro da sua tag de form, né? Sim, E cria um observador, né, que vai ficar observando a alteração de estado deles. aí é que entra aqui, né? Ele vai pegar o seu field lá, o seu text field, por exemplo, né? Vai fazer a mágica de ficar monitorando aquele componente ali, né? Caso ocorra alguma alteração no componente, ele dispara uma ação que vai atualizar aquele componente que vai colocar aquele dado ali no state. Aí você É aí consegue. que eu acho que fica a parte mágica que faz com que as pessoas que aprenderam o React um pouco antes fiquem confusas. Porque você tira aquela necessidade de criar um state. Você Aham, não precisa mais colocar o on-change no seu campo, tratar os casos, né, do on-change quando você atualizar a página, por exemplo. Ele cuida disso tudo para você e aí acaba que você só coloca um decorador, né, sim, do Redux Form e um tanto de coisa acontece que é exatamente. mágica, lindo e que confunde as pessoas. Exato. Você tem muitas indireções, né?
E a parte mais difícil às vezes é que se você não fizer certinho desde o início, para depurar depois fica bastante complicado, porque é uma coisa que acontece ali nos bastidores, né? Não tem muito como. Uma coisa que me ajuda bastante é pensar que use sem o Redux e sem o Redux Form até chegar num ponto em que você fala, eu preciso usar o Redux Form. Pois é. Acho que por isso Porque que entendendo o problema que você está tendo, talvez fique mais fácil entender o uso do Redux Form, né? sim. É porque a alternativa, você não usar, acho que você teria que ter muito trabalho de ficar tratando os componentes ali manualmente, né, e tal. Sim, você vai ter que criar um state para cada. Imagina no, com funções, né? Trabalhar o React com componentes função. É um use state para cada campo, É é só, muita coisa. tô tentando, não sei se ficou claro para a galera, assim, é porque tem o Redux e o Redux Form. O Redux, ele é para fazer a gestão do estado da aplicação como um todo, né? Então, assim, o Redux, a proposta dele é o seguinte: imagine que você tem lá o usuário, e aí você precisa acessar algumas informações desse usuário em vários componentes da aplicação interna. Então, o Redux, ele faz essa gestão desse estado como um todo, desse estado de coisas que você vai precisar acessar em várias partes da aplicação. Porque o React, cada componente tem seu estado isolado, né? Só que às vezes você precisa de coisas que vão estar acessando por mais de um componente e elas não podem ficar presas só no estado daquele componente. Então, a proposta assim, principal do Redux é isso, é a gestão do estado da aplicação como um todo. E o Redux Form, talvez pensando assim, ele é um Redux, só que voltado especificamente para tratar os formulários, que é igual o Fernando falou, ele já vai trazer aqueles tratamentos de on-change, coisa, tudo voltado para o contexto de formulários. E aí, Davidson, vai lá naquele último slide lá, só para mostrar o que. Isso, nesse slide aí. Aí, esse connect aí, que tem aí no final, aí que você tem um map state to props, basicamente você está conectando o seu componente ao estado da aplicação. Então, esse map state to props nada mais é do que um objeto, é uma função que, tá vendo? Ela recebe o state ali, esse state ele tem o estado da aplicação toda. Então, naquele exemplo que eu te falei lá do usuário, se eu estou num componente aí do painel de consulta e preciso acessar, sei lá, por exemplo, o nome do usuário, dentro desse parâmetro aí que é o state, eu vou ter acesso porque esse é o estado tá global aí da aplicação. E aí, o que o Davidson estava falando de decorar, né, são funções de alta ordem, ou componentes de alta ordem, que basicamente ela recebe um componente, no caso aí, por exemplo, na linha ali que está lá, o que tem o Redux Form, basicamente ela está recebendo lá o componente do painel de consulta e vai injetar algumas propriedades ali que vai ser necessárias para o Redux Form funcionar. E aí depois, lá na última linha lá do Connect, lá você está conectando esse componente aí no estado da aplicação como um todo. Então é isso, assim, eu só queria deixar isso mais claro. Capela. Muito E boa. só um detalhe, gente, Isso. rapidinho, é que esse map state to props nem sempre a gente precisa fazê-lo, né? Em alguns Exato. casos, vocês devem ter percebido aí que esse connect não tem parâmetro, né? Ele fica vazio, porque a não ser que a gente precise explicitamente tratar esse estado como props, porque a gente precisa manipular alguma coisa desse formulário, caso contrário, a gente nem precisa de conectar também esse mapeamento aí. Tá? Então, na hora que estiverem construindo os componentes, pensar nisso também, se é necessário ou não fazer esse controle. E um outro parâmetro que não tem no exemplo do Dave, porque esse connect aí, ele recebe o map state to props, e tem um outro parâmetro que não é obrigatório, que é o map dispatch to props. Pode ser que vai ter alguns lugares que vocês vão ver isso, e aí esse map dispatch to props, ele é um objeto que tem algumas funções, assim, tipo quando você quer mostrar o dialog, algum dialog no portal, aí é uma função que você chama ela, e aí ela automaticamente vai mostrar o dialog lá para você, vai disparar alguma ação que vai mostrar na tela para você. Então é só para falar que tem um outro parâmetro aí que é para lidar com
quando você quer disparar alguma ação, e aí, eventualmente, vocês podem esbarrar com isso aí no portal. E aí, esse segundo parâmetro é porque tem uma que é muito comum para ser usada, é essa do dialog, e aí é só para vocês O saberem. fechar dialogue. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, o Redux, quando a gente usa ele, a gente quer construir um estado na aplicação toda, né? E o Redux Form, pelo que eu tô vendo aqui, você não quer que o formulário de uma página seja disponibilizada em outra, né? Então, Então, o state que ele cria, a gestão do estado que ele cria, é para o componente receber o Redux Form para baixo, né? Não para cima. isso é para você fazer a gestão, porque quando você tem muitos campos, você tem campos de formulário ali, né? Cada campo é um objeto independente. Então você precisa juntar todas aquelas informações daqueles objetos, né? Daqueles objetos visuais que estão ali. Você quer juntar essa informação toda num lugar só. Porque a gente sabe que o componente, né? Ele vai ter várias, por exemplo, você tem aqui, nesse componente de painel de consulta aqui, ele é composto especialmente desse painel filtro de pesquisa aqui. Aí o detalhe, né, eu esqueci de poderia ter recortado esse daqui também, mas dentro desse painel filtro de pesquisa aqui, eu tenho alguns outros fields lá dentro lá, e eu tenho Sim. a tag do form. É uma coisa importante que tem que lembrar também, que para ele A funcionar, tag do form. você tem que ter a tag do form. Nesse caso específico, a tag do form está aqui dentro. Abrindo esse componente aqui, ó, E dentro do sim, o input, né? você vai ter os inputs lá, você vai ter essas coisas todas lá, né? Mas aí o que acontece? Aí o Redux Form aqui sendo usado é para esse cara aqui, para fazer a gestão do estado desse componente aqui. Para eu ter E dos filhos. E dos filhos, né? Que aí as propriedades descem para os filhos, né? Via props. Ele mapeia tudo para mim bonitinho, coloca nos props. E esses props eu vou distribuindo ali para os filhos, caso seja necessário, né? Caso, por exemplo, Sim. digamos assim, se por exemplo, se o rótulo desse cara aqui, ó, fosse determinado por alguma mudança ali, por alguma coisa referente ao dado que tivesse ali em um dos componentes, né? Aí você, ao invés de usar o rótulo aqui, data do envio aqui, você pegaria o rótulo, o props aqui, algo que foi tratado pela função map state to props lá, né? Você pegaria isso daqui e colocaria lá para o componente para ele renderizar certo, né? Que aí o Redux trabalharia aquilo ali em segundo plano e passaria a informação, né, para frente. Que aí o rótulo aqui vai ser utilizado lá dentro desse SimForm DateRange lá em algum ponto lá para exibir essa string.